Estamos aqui na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, e aqui onde fica o Sebo Vermelho. E aquele lá, sentado, é Abmael Silva, sebista e editor. Já publicou mais de 300 livros de autores potiguares. Do choro é entusiasmado, quando cai no samba não fica abafado. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que vai a vida aqui? Firme e forte. Quantos livros já publicados? 412 títulos. Sem nunca ter recebido um só incentivo, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem usado nenhum edital de cultura. Mas quem possa resistir contra o chorinho brasileiro? Nosso objetivo é, ao menos todo ano, publicar 30 títulos, de preferência sobre a história de Natal e também do Rio Grande do Norte. Desses 400 e tantos livros, todos de autores do Rio Grande do Norte? Eu diria que 90%, porque tem uns 10% de pessoas de fora que falam sobre o Rio Grande do Norte. Assim, como por exemplo, um escritor cearense, Rodolfo Teófilo, publicou um livro falando sobre o capitão Zé da Penha, que é aqui norte rio-grandense de Angico. Aí é uma coisa que tem tudo a ver com a nossa história. Assim. Como é que você escolhe o que você vai publicar? Eu pego na minha biblioteca assim, os livros e vou fazendo, reproduzindo. Eu tenho, na verdade, além desses publicados, eu tenho mais de 100 títulos importantes sobre Natal e Rio Grande do Norte que eu pretendo publicar. E a sua biblioteca tem quantos títulos de autores do Rio Grande do Norte? Deve ter uns 3.000. Desses 3.000, você já publicou 400 e tem mais 100? Ainda tem no mínimo 100 ou 200 livros de grande importância que eu pretendo reeditar. Como foi que você adquiriu esses livros, Abmael? Olha, em 30 anos, antes de eu ser sebista, eu já trabalhava numa loja de discos, ali na Discol, e também eu já comprava livros. Claro que um assalariado, quem ganhava um salário mínimo, não dá para comprar muitos livros, mas todo mês eu comprava um ou dois livros com preço defasado ali na livraria universitária. Ele não remarcava os livros, e assim eu fui comprando muito livro de autor do Rio Grande do Norte com preço defasado. Livro de Cascudo, livro de Zila Mamede, livro de Dr. Américo de Oliveira Costa, livro de Ney Leandro. O meu objetivo era trabalhar em uma livraria. Como o Natal até hoje não tem uma verdadeira livraria, e antigamente pior ainda. Aí, aquela coisa carência, eu resolvi em 85 encher o saco de ser bancário e aí cansei mesmo de ser bancário. Eu disse, agora eu vou botar um sebo com os meus livros. Tentando, se não desse certo, eu ia vender o livro, apurar um certo dinheiro e tentar outra profissão. Nasci em Várzea, aqui é o Agreste Potiguar, pertinho de Santo Antônio de Salto da Onça, de Goianinha. E morei lá até assim, uns 6 anos, depois fui morar em Tibau do Sul. Meu pai fazia barco lá no porto, era toda aquela coisa assim, a minha mãe fazia artesanato. E a gente vivia comendo batata, pirão, peixe, cabeça de lagosta. Aí quando, em 73, a minha mãe, quando eu já tinha 10 anos, ela preocupada com a educação dos filhos, resolveu mandar aqui 3 filhos para morar aqui em Natal. Quando foi em 77, 78, comecei a trabalhar na Discol. Aí trabalhei até 82, aí depois fui trabalhar no Unibanco, final de 81, 82, aí fui para o Unibanco, fiquei até final do ano de 85, aí cansei de tudo e resolvi botar o sebo. Quando eu era bancário, eu já lia, mas eu levava um livro, pegava um livro, colocava aqui as calças debaixo da camisa, aí ficava lá. Quando alguém enchia o meu saco no banco, muito trabalho, estressante e tal, aí eu ia para o banheiro, me sentava lá, ficava 10 minutos lendo um livro de Zelim do Rego, lendo um livro de Jacques Kerouac, e ficava, e depois eu disse, não, se eu não sair desse banco eu vou acabar ficando maluco, sabe? Porque é uma profissãozinha assim, é uma profissão para quem não tem profissão. Porque você passa 20 anos sendo bancário, quando sai você é, bem dizer, um minuto aqui fora. Sua profissão não tem utilidade aqui. Fora a contabilidade, fora setor de finanças, mas no geral... Ela, este peito estrangulado, o que não digo... Eu sempre gostei de livro, eu sempre tive aquele prazer com livro, apesar da minha família
bem dizer ninguém, a não ser duas irmãs freiras que tiveram uma certa leitura, mas no geral a minha família de 8 irmãos, ninguém tem muito a ver assim com livro, mas eu sempre gostei e também, assim como um certo colecionador, é tanto quando eu abri o sebo com a minha biblioteca, eu vendia um livro com uma pena danada, assim, quando chegou na metade das vendas, aí eu comecei a levar de volta uns outros, e eu disse, não, esse aqui eu vou levar de volta. Eu comecei sendo editor por acaso, assim como dizem que as coisas boas geralmente acontecem por acaso. Anchieta Fernandes tinha um livro sobre a história do cinema de Natal, já tinha procurado todos os meios viáveis aqui, Fundação Zé Augusto, isso, universidade, e não tinha viabilizado esse livro. Aí conversou comigo e disse, olha, aí eu disse, Anchieta, eu vou editar o seu livro. Aí fez uma parceria com Varela Cavalcante, do Sindicato dos Bancários, e comprei todo o material fiado, num depósito ali numa distribuidora no Alecrim, de um amigo meu, e o Sindicato dos Bancários fez a impressão do livro, e nós dividimos 500 exemplares, eu fiquei com 150, a Anchieta com 150 e o sindicato com 150, sabe? E assim foi dando certo. Depois desse aí, o primeiro, depois em 93 eu editei o segundo, que inclusive a primeira antologia dos poetas do Rio Grande do Norte, que você conhece muito bem, tem. Aí, e esse livro, quando eu lancei, em parceria com Carlos Lima, nosso saudoso Carlos Lima da Livraria Clima, ele fez um sucesso estrondoso. Só na noite do lançamento foram vendidos 102 exemplares. Imagina, um livro editado em 22, eu mandei para um jornalista que tem um caderno de livro no Jornal do Brasil, e o cara simplesmente botou o livro lá, a capa e uma resenha como destaque do mês do livro de poesia. Aí foi um sucesso estrondoso, Carlos Lima vendeu ligeirinho a parte dele, e hoje é um livro totalmente esgotado, que eu pretendo futuramente reeditar. E aí eu fui publicando outros livros, livro de Lenine Pinto sobre os americanos em Natal, livro sobre a história do Rio Grande do Norte, livro de Cascudo. Aqui um lugar de referência e um dos prédios mais antigos aqui dessa arquitetura hoje. Por quê? Esse prédio foi construído em 1940. 1940, ou seja, é uma construção antiga, uma coisa bem de referência. E durante mais de 50 anos foi a Casa da Música aqui, de 40. Ciro Saraiva, você já editou alguma coisa dele? Editei. Ele fez um livro muito bom chamado Trovadores Potiguares. Eu até publiquei esse livro, que é uma história da música do Rio Grande do Norte, aquela música antiga, principalmente aquelas as modinhas assim, tipo Palmira Vanderlei, Carolina Vanderlei, Alta de Souza, Praeira, de Otoniel Menezes, musicada por grandes músicos daqui, sabe? Ai, 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 verá que é mais cansado. Eu fiz um jornalzinho chamado Jornalzinho do Sebo Vermelho. Isso. Que circulou 55 números, eu mesmo que fazia aqui. Editava em parceria com Carlos de Souza, o nosso querido Carlão. Depois eu fiz um jornal chamado O Canguleiro, todo sobre a Ribeira. Depois eu fiz um jornal no centenário de Cascudo em 98, chamado O Cascudinho, saíram os 5 números. E aí depois eu resolvi me concentrar nos livros. Primeiro porque o capital é muito nanico, a gente faz o livro com o que apura aqui no sebo mesmo. Quando o movimento melhora, a gente publica 2 livros em um mês, 3. Quando a coisa está um pouco preta, a gente publica 2 plaquetes para manter o, entendeu? Manter o ritmo. O ritmo, sabe? Mas, e via isso aí também, já publiquei livros sobre os franceses de Natal, livros importantes. Teve um português que me viu, assistiu a minha entrevista lá no programa de Jô Soares. O cara veio de Portugal para cá, se hospedou aí no Hotel Sol, ficou 20 dias aqui em Natal, veio só para me conhecer. Nunca tinha vindo ao Brasil, ficou aqui, depois voltou 2 vezes. Eu acabei editando um livro dele de poesia, o nome dele Jorge Oliveira. E uma coisa interessante, às vezes um intercâmbio também, assim, hoje o nosso sebo, modéstia à parte, já tem até um certo nome na praça, além de Natal, além das nossas fronteiras. Esse aqui é o nosso primeiro livro de 2015, a nossa primeira publicação, que é uma reedição do primeiro livro de Oswaldo Lamartine, A Caça nos Sertões do Seridó, que é ao mesmo tempo um livro importantíssimo sobre a história do Seridó norte-rio-grandense, também do Seridó paraibano. Sabe? Esse é um livro raro, que pouca gente conhece e tem.
foi publicado em 61. Aqui vem de pessoas comuns a algumas autoridades aí, o reitor, o senador, às vezes, por exemplo, Garibaldi às vezes aparece aqui. O prefeito Carlos Eduardo frequenta aqui o nosso estabelecimento e mais assim, a paisano, para às vezes o carro ali, vem sozinho, vem com uma companhia, compra um livro aqui quando está sendo lançado. Tem, e também vem muita gente, cidadão comum mesmo, aquela pessoa do dia a dia. É interessante porque às vezes passa aqui um gari, tem um rapaz, um gari que gosta de ler mais do que muita gente da universidade. No princípio conseguiu, passei noites a chorar. Nosso sebo, quando começou em 85, só existia 3 sebos aqui em Natal. Hoje tem mais de 20, você considerando também essas banquinhas, tal, porque também sebo em si não é para vender livro escolar, não é para vender livro didático. O sebo mesmo, ele vende todos os outros tipos de livros, mas livro didático, se você vai assim nos grandes sebos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, não tem essa coisa de livro didático. Aqui tem muitos sebos que, bem dizer, só vende livro didático. Claro que cada qual com a sua linha, mas não é o sebo mesmo no pé da letra, é a livraria que comercializa livros usados. É como diz Humberto Eco, não contem com o fim do livro. O livro vai resistir por muito tempo. Claro que o livro eletrônico vai ter aquele espaço, mas há 30 anos, há 20 e tantos anos que as pessoas questionam isso. O livro no papel vai desaparecer, isso. E nunca se vendeu tantos livros quanto nos últimos anos. O exemplo é quando tem uma Bienal aí de livros em São Paulo, no Rio de Janeiro, a Feira de Frankfurt, na Alemanha, que cada feira supera a vendagem da anterior. Um dos livros mais importantes que eu fiz foi As Cartas de Drummond a Zila Mamed. Lindo, 65 cartas que Drummond mandou para a Zila. De 53, com o lançamento de Rosa de Pedra, até 13 de dezembro de 85, quando ela morreu, ele mandou um telegrama. O livro encerra com isso. É uma coisa linda, sabe? Cada carta carinhosa, assim. Eu pretendo reeditar esse livro. Olha, seu Nicolau. Eu comprei. Eu acho que a maior biblioteca foi a de Dr. Esmeraldo Siqueira. Eu comprei mais de 5.000 livros de Dr. Esmeraldo Siqueira, livros selecionados, literatura brasileira, literatura francesa, literatura norte-riograndense também. E com um diferencial, todos os livros encadernados, com aquela encadernação boa mesmo, capa dura, com couro. Aí também outra coisa, isso aí eu comprei em 86, foi a primeira biblioteca. Aí é que eu estava meio descapitalizado, que não tinha a menor condição, aí também vendi todos os livros. Tinha livros que hoje, se estivesse aqui, valeria milhares de reais. Um livro raro mesmo aqui não tem. Tem um ali, claro que é da minha biblioteca, a primeira edição da História da Cidade do Natal, de Cascudo, um livro que pouca gente conhece aqui, um livro que foi publicado em 47, cheio de fotografias, e eu estou até fazendo um trabalho para ver se pego essas fotos, identifico o autor das fotos para fazer uma publicação. Mas aqui, por exemplo, ali nessa biblioteca chegou um livro bem importante, a segunda edição de Sobrados e Mucambos, de Gilberto Freire, que é um livro falando sobre os casarões, aquela arquitetura colonial, e inclusive aborda os casarões do Açu. Geralmente aqui no sábado pela manhã a gente faz um certo sarau, às vezes, um lançamento de um livro, porque as livrarias, hoje é inviável você lançar um livro em uma livraria. Quando você lança um livro em uma livraria, no geral, você tá pagando para se expor na livraria. Porque você banca tudo, depois a livraria ainda passa 90 dias para prestar conta com o seu capital. Aí eu digo, não, quer saber de uma coisa, eu vou fazer aqui no sebo mesmo, porque fica hoje também com a violência, ninguém pode sair de casa, entendeu, à noite para voltar de 10 horas disso. E no sábado pela manhã é muito bom porque dá uma nova vida aqui ao centro e é um dia bem agradável, às vezes vem a família inteira. Como esse ano o sebo está completando 30 anos, aí eu vou pôr em prática um projeto antigo, que eu tenho uma vitrola, um móvel daquele ABC, aquela antiga bem, de pegar e criar um projeto aqui chamado Clube dos Amigos da Bolacha Preta. O que é isso aí? É simplesmente a gente homenagear todo mês
um grande nome da música do Rio Grande do Norte. Um mês Terezinha, o outro Cachimbinho, o outro Ademir de Fonseca, o outro Ianto de Almeida. O primeiro nome vai ser Terezinha de Jesus, primeiro porque minha amiga, entendeu, há 300 anos e é uma pessoa bem importante. Agradecer a sua iniciativa, você como um jornalista inteligente e antenado com as coisas de Natal, e também dar os parabéns para a TV Câmara por estar exatamente dando aí o primeiro furo nas comemorações dos 30 anos do Sebo Vermelho. Uma coisa muito boa.